E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade. Vim trazer um vídeo rapidinho para comentar sobre o porquê, segundo a reportagem do Tecmundo, o Zack Snyder utilizou o formato 4:3 no Snyder Cut dele da Liga da Justiça. Antes do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal que me ajuda muito e bora lá. O Snyder Cut da Liga da Justiça, que é o corte que o Zack Snyder planejou para que todo o conteúdo lá seja a ideia dele, criação dele, porque no filme original ele dividiu a criação com outro diretor. Então a ideia do Snyder Cut é fazer tudo com a visão completa dele. E uma dessas coisas, que foi uma das coisas que o pessoal mais estranhou, é a proporção 4:3. Para quem não se lembra, para quem é mais novo, a proporção 4:3 era o comum, era o padrão antigamente. Por exemplo, nas TVs de tubo que as pessoas tinham em casa. Com o tempo, a proporção dos filmes e séries e tudo mais passou para o 16:9, que é como a maioria das pessoas vê hoje, que é o retângulo, né? É a tela de um smartphone e de uma TV, principalmente. Existem outras coisas em outras proporções, por exemplo, celulares mais finos, como alguns da Sony, um outro da Samsung, são 21:9, que é igual à da maioria dos cinemas. A proporção 4:3, se eu não me engano, é de um iPad, por exemplo. Então é um pouco mais parecido com um selo, quase um quadrado mesmo. E o filme foi projetado nessa proporção, que segundo o Zack Snyder, seria para preservar a integridade da visão criativa dele. E uma das questões é porque funciona bem na tela IMAX, que são aquelas telas mais maneiras, de salas especiais, que tem uma imagem um pouco mais alta. Segundo o Zack Snyder, essa é uma das. Esse formato de 4:3 é um formato que, nem eu falei, muito antigo, era muito usado no cinema antigamente, que acabou mudando para o formato 16:9, mas então uma das ideias de voltar para o 4:3 é por uma visão um pouco mais entusiasta e um pouco retrô e tudo mais. Porque, segundo o Zack Snyder, essa proporção widescreen moderna, que é de 21:9 no cinema, daria a cara de todos os filmes serem meio iguais. Lógico, ele é o Zack Snyder, ele é muito mais foda que eu, mas. E eu sei porra nenhuma de cinema, mas eu acho que isso não faz muito sentido. A proporção de um filme não é o que dita a narrativa. Os ângulos de câmera, as cores escolhidas, por exemplo, ditam muito. A velocidade do filme ditam muito mais o conteúdo que está lá dentro do que a proporção de tela. Até porque a proporção de tela, na verdade, é um problema, na minha opinião. Porque, por exemplo, você tem o 16:9, que é meio padrão, mas numa tela de um iPad, você fica com barras grandes em cima. Numa tela de um celular um pouco mais compridinho, você fica com barras tanto em cima quanto nas laterais. O 4:3 é pior ainda, porque tirando no iMac e no iPad, em todo o resto fica horroroso. Então, mesmo que você projete para ser numa sala de cinema especial, 99% das pessoas, especialmente em 2021, vão consumir ou numa TV ou num celular. Então, apesar de ser uma decisão estilística, eu acho uma decisão estilística que não é pensada na realidade, não é pautado numa praticidade de onde vai ser transmitido. Então, por mais que seja uma visão criativa e tudo mais, eu acho que ela acaba quebrando muito da experiência. Porque não adianta você pensar como um formato para gerar o conteúdo, que nem ele fala aqui embaixo, gerar um conteúdo de forma mais vertical, porque o Batman vs Superman era mais horizontal. Porque não adianta você gerar isso se 99% das pessoas que vão assistir vão ter uma experiência pior. O 4:3 no celular fica horroroso, porque 1/3 da tela vai embora, e numa TV fica só esquisito, porque você fica com barras massivas dos dois lados. Então, eu acho que não faz muito sentido essa decisão numa questão prática, e eu acho que para 99% do público que vai consumir, é uma decisão ruim. Tanto que gerou muito confusão, gerou muitos comentários e muita gente se perguntando por que eles abriram a tela e viram um selo de 4:3, como se fosse um monitor de CRT, como se fosse uma TV de tubo. Porque para 99% das pessoas que estão acostumadas a ou ver 16:9 ou no máximo ver 21:9, que é de um cinema, isso aqui ficou muito esquisito. Então eu entendo mais ou menos a ideia, é um negócio mais criativo, meio que nem o Quentin Tarantino, que usa película até hoje e tal.
Só que isso é, de um ponto de vista do consumidor, do espectador, eu achei muito, muito ruim. E eu acho que é uma decisão muito imprática. A não sei que você vai ver no iPad aí, beleza. Mas para todo o resto das pessoas, eu acho que vai simplesmente ficar esquisito. De qualquer jeito, eu ainda não assisti o Snyder Cut, mas muita gente que assistiu falou que melhora e muito a experiência original da Liga da Justiça, que foi um filme muito, muito ruim. Então, para muita gente queimou a língua falando que ia ser horrível, se arrependeu de falar isso, porque de fato o filme melhorou muito a experiência. Tem 4 horas e teve muito conteúdo extra adicionado. Por exemplo, muita coisa de CG melhorou, o visual de muita coisa melhorou, e eu acho que a gente tem que aplaudir o Zack Snyder por melhorar isso. Mas, por outro lado, críticas têm que ser feitas onde elas existem, onde elas cabem, e eu acho que o formato 4x3 foi um baita de um erro que não faz o menor sentido para um consumidor médio de 2021. Então, é basicamente isso. Se você concorda, comenta aí. Se você discorda, por favor, comenta o porquê. Ainda mais se você é muito fã de cinema e tal, eu quero muito saber. Deixa um like, se inscreve no canal que me ajuda muito. Valeu!